Senhoras e senhores, doutores e doutoras mandaram para o Jurídico. E aqui estamos novamente. Esse é o Manda pro Jurídico Podcast, o seu podcast que de Juridico Juridiquês e também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou Rodrigo Ávila e tô aqui muitíssimo bem acompanhado de Natália Dias. Como vai? Muito bem, gente. Hoje, melhor ainda, que nessa mesa ainda não vamos apresentar, mas estamos com um convidado que nos é muito caro, né, Rodrigo? Não só pra gente, pra toda a comunidade jurídica. Toda a comunidade jurídica, né? Mas eu vou botar um pedacinho dele aqui só pra gente, né? Não quero dividir com todo mundo assim, não. Até porque tá em outros podcasts agora. Fiquei com ciúme. Eu até falei pra ele isso no LinkedIn. Falei, pô, virou bagunça? Não era nosso? Rodrigo, você vai em outros podcasts, eu vou em outros podcasts. Qual é o problema das pessoas, Rodrigo? De repente eu tô sendo um pouco tóxico. Relacionamento tóxico. Pessoal, mas muito feliz, assim, semana corrida louca. Quem, enfim, me acompanha um pouquinho na minha vida pessoal viu que eu tava em São Paulo ontem. Cheguei de São Paulo, já fui pro escritório. Tinha um evento no escritório, fiquei até tarde. Já tô aqui de manhã no Manda pro Jurídico. Mas é a vida que a gente quer, né, Rodrigo? É isso aí. É pouco tempo pra respirar, mas quando a gente respira bacana também. E o Manda pro Jurídico é um espaço que a gente trabalha, mas com muito prazer, né, Nath? Nossa, sem dúvida nenhuma, gente. Só quem me vê chegando aqui de vez em quando e vê como eu saio, sabe como é que é. Eu já chego aqui, gente, com uma cara, com a cabeça, saio aqui como feliz, alegre. Parece que o quê? Que eu tava numa festa. Não é terapia, mas é terapêutico. É isso aí, manda pro jurídico. Apresenta aí nosso convidado, Nath. Gente, esse convidado, eu acho que ele dispensa apresentações de fato. Quem acessa o LinkedIn, seja você, em que área você atua no mundo jurídico, você com certeza absoluta conhece esse cara. Inclusive, fale aí mentalmente primeiro o nome dele, que eu sei que você vai falar. Estamos aqui hoje com o meu incrível amigo querido, grande figura jurídica, Paulo Samico, que dispensa apresentações, porque ele atua em várias frentes. Ele atua profissionalmente como profissional jurídico, ele atua melhorando o nosso mercado, ele atua trazendo novidades para o mercado. Então, Samico, só quero te agradecer. Já antecipar que essa conversa devia ter 3 horas, infelizmente não terá. Mas muito obrigada por você mais uma vez, pela 4ª vez, estar sentado aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite. Já são 4 vezes. Eu acho que não tem nem mais como pedir música no Fantástico, né? 4 vezes a gente tem que... CD, EP. A gente tem que inaugurar alguma coisa, mas em minha defesa, posso ir em qualquer podcast, mas eu acho que o único que eu consigo ouvir até o final permanece sendo Manda pro Jurídico. E eu sendo muito sincero pra vocês, assim, não sou nem um pouco caro, isso que ela falou não procede, e tem Paulo Samico pra todo mundo, gente. Muito obrigado pelo convite, 4ª vez aqui, e com muito carinho, sigo sendo sempre ouvinte, fã, divulgando o trabalho de vocês. E tá aqui pela primeira vez, né, na figura Paulo Samico, pessoa física, representando um pouquinho a ICC Brasil, comunidade da qual a Nath tem o privilégio também de, assim como eu, ser fundadora, e também na qualidade de Top Voice, compartilhando algumas coisas que eu acho interessantes com vocês. Vai ser uma jornada incrível que a gente vai trilhar agora. Esse é o meu fenômeno, gente. O Samico, ele é o profissional jurídico que tem uma manifestação, quase de um influencer, né? Não, ele pra só mim não é ele já influencer, que ele é profissional muito antes pra de ser mim, influencer, mas... ele já é influencer também, e eu acho que é um braço profissional dele, porque, sem dúvida, afinal de contas, o cara foi listado como um dos maiores influenciadores jurídicos no LinkedIn. Não sei se tá sabendo disso, e eu quero saber, meu irmão, como é que tu recebeu essa notícia? Eu quase caí pra trás na cadeira, e você, Samico? Fala. Assim, basicamente, eu não tenho muito mais o que aprofundar nessa pergunta. Fala dessa parada aí. Gente, existe uma empresa de marketing chamada Favicon, ou Favicon, não sei bem a pronúncia correta, mas também foi uma surpresa pra mim. E essa história de influenciador, né, de, enfim, uma pessoa um pouco mais exposta nas redes, isso nunca foi pensado, nunca foi uma estratégia, eu vou sentar e vou fazer isso acontecer. Eu acho que foi surgindo naturalmente a partir do momento em que eu percebi que existe uma área de oportunidade na nossa profissão da gente transformar o nosso mercado num ambiente mais acolhedor. Então, a partir do momento em que eu comecei a colocar isso como uma necessidade de carreira e comecei a conectar com pessoas que pensam igual, naturalmente foi acontecendo. Por exemplo, o nosso enlace aqui é um exemplo concreto disso. Com certeza. Então, A gente se trombou num evento jurídico, a gente identificou muitas semelhanças, muito mais do que qualquer diferença, de que independentemente da caixinha em que a gente está, a gente consegue se ver muito nas coisas que a gente acredita de forma
forma igual, né? E que o nosso mercado ele precisa se transformar. Afinal de contas, a sociedade está se transformando e o direito precisa se transformar também. E falando nesse lance, né, de um influenciador jurídico, né? Eu acho que a palavra influenciador acaba tendo um termo muito pejorativo, principalmente no mercado ainda mercado tradicional, conservador, né? Isso é tradicional, como é o direito. Mas você não encara essa exposição e, na minha visão, totalmente positiva que você tem nas redes como uma espécie de soft power profissional que você tem? Cara, com certeza, e eu ajudo a trazer mais conscientização para a utilização inteligente das redes sociais. Isso. Nas organizações na qual eu me vinculo e eu busco sempre levar isso para as outras pessoas que querem trilhar o mesmo caminho, nós, enquanto juristas, nós temos que ser grandes porta-vozes da legalidade, grandes porta-vozes da utilização consciente de que a internet não é um mundo sem leis e de que nós precisamos também ajudar a área de external affairs, de government affairs, as áreas de comunicação, a trazer uma narrativa consistente, equilibrada e eficiente das organizações. Então, nós, enquanto representantes do mundo jurídico, estarmos no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, todo e qualquer tipo de rede social, é muito importante para esse momento que a gente vive de guerra de narrativas. Afinal de contas, nós temos que ser as primeiras pessoas a defender a bandeira ética, a segurança jurídica, a previsibilidade, a Constituição. A Constituição, sem sombra de dúvidas, um ambiente de negócios fértil para o investidor e que não traga polêmicas desnecessárias ao negócio. A gente estar com uma presença pulsante, pujante e totalmente presente nas redes é necessário. Eu concordo muito e até dando um passo atrás sobre o Samico especificamente, hoje em dia o Samico, ele cada dia mais tem um posicionamento mais relevante dentro das redes sociais, dentro do LinkedIn, que é uma rede profissional, falando de aspectos profissionais, falando de todos esses temas que o Samico falou. Mas eu acho, Samico, fazendo uma análise pessoal, dado que temos uma relação também pessoal, eu acho que o seu desenvolvimento nas redes sociais, esse seu grande posicionamento, ele vem de uma característica que você tem, que quem não te conhece pessoalmente talvez não saiba, que você profissionalmente é muito generoso. Toda vez que você tá num lugar, você atrai as pessoas com você. E eu tenho certeza, ó, quem estiver assistindo, espero que muitas pessoas comentem aqui. Quantas vezes o Samico não te convidou pra estar num lugar, pra escrever em algum lugar, pra te apresentar uma nova pessoa? E esse posicionamento nas redes sociais, essa vontade de agregar, que é o que faz com que você cresça, porque todo mundo sabe, gente, rede social cresce quando você agrega ao seu espectador, ao seu interlocutor. Se você não agrega de alguma forma, você não vai ter esse retorno de audiência. E você é assim, Samico. Outro dia eu até, enfim, recebi uma mensagem que eu fiquei muito feliz com a minha postura e eu pensei, esse tipo de postura que eu desenvolvo fica muito inspirada em profissionais como o Samico, que... Cara, se você tem um tempo, toma um café. Não custa nada, sabe? E isso é uma coisa muito legal, sabe? Que eu faço questão de falar isso aqui, porque às vezes quem vê ali o grande profissional no LinkedIn não sabe que totalmente por trás... acessível, que cara. Não, e que por trás desse profissional, de fato, existe uma característica pessoal dele que foi o motor propulsor pra ele conseguir se posicionar. E a gente falou dessa de forma. soft power, mas isso, porra, generosidade e predisposição pra poder falar com as pessoas e conhecer é uma soft skill que te potencializa dentro do mercado. Isso aí eu acho que é chover no molhado. A gente tá cansado de falar de soft skills aqui. A gente frequentemente fala de soft skills. Participamos de evento falando de soft skill no mercado jurídico. Então, pô, o Samico é um exemplo, e eu acho que o Manda pro Jurídico, que veio um pouquinho depois, dentro da história, né, da influência jurídica, também levanta essa bandeira, né? Antes da gente seguir essa trilha, tem uma coisa que eu quero que o Samico nos responda, que eu quero que vire corte, tá, Ju? O que você indicaria, mais uma vez eu pedindo consultoria gratuita aqui no Manda, tá, gente? O que você indicaria para as pessoas que querem se posicionar mais e melhor no LinkedIn? Quais seriam dicas básicas que você daria? Legal. Acho que a primeira coisa eu preciso ser um pouco mais generoso também comigo mesmo. Eu ainda não sou muito bom em aceitar elogios, mas eu agradeço a gentileza de vocês e eu realmente acredito que ninguém é bom sozinho. O nosso mercado, ele segue sendo dominado por pessoas muito egocêntricas, né? E que talvez até por uma questão de necessidade, ela precise cada vez mais inflar o papel dela e o protagonismo solo para ir bem, para se colocar como referência. Mas eu acho que o que faltava realmente era que alguém apostasse na coletividade como um caminho importante para que todo mundo possa aparecer. Por que o holofote tem que estar só em mim? Sabe? Por que não pode estar no outro? Por que eu não posso estar ali aplaudindo outras pessoas brilharem? Nosso mercado precisa disso, né? Afinal de contas, não precisa ser uma guerra de foice o tempo inteiro. Mas indo para a sua pergunta,
LinkedIn é humanização. LinkedIn é você falar um pouco sobre você além do cargo. É você contar um pouquinho não só da tua conquista, mas da jornada. Como que foi, quais foram as dores, o que você superou, o que fez, o que não fez sentido. Quando você começa a testar essa narrativa e o teu público compra isso como uma espécie de modelo a ser seguido, tá feito. É o que eu sempre brinco, assim, é importante você pegar um certificado de um curso legal que você fez e é muito relevante você postar para as pessoas que você conseguiu essa conquista acadêmica, que você conseguiu atingir esse marco. Mas talvez seja um pouco mais do que isso. O que você aprendeu, com quem você se conectou, quais foram os aprendizados. Quando você começa a humanizar isso e tira um pouquinho da casca super corporativa e profissional, você ganha. Eu acho que esse é o grande pulo do gato. E você também construir o teu próprio estilo. Não há nada de errado em você se inspirar em alguma pessoa num primeiro momento, mas é uma rede também que pede um pouco menos de artificialidade. Você tem que estar ali de verdade. É o Paulo de verdade que está falando, é o estilo dele? É o estilo do Rodrigo? É o estilo da Natália? Você começa a construir a tua própria forma de contar uma história e as pessoas vão apostando um pouquinho de você. E, olha, acreditem, quem está nessa posição, nesse momento, isso é muito importante para uma construção de uma rede de apoio e um networking potente, porque você começa a construir relações profissionais sólidas para te ajudar no momento de crise, porque as pessoas elas não te olham só como o João da Silva da empresa tal. Eles te olham como o João da Silva, porque você é o cara e você conseguiu construir um bom storytelling na tua carreira. Porra, perfeito. Eu acho que é justamente isso. E pegando esse gancho das conexões reais, um ponto que eu acho muito importante também, e a gente vai falar agora um pouco mais sobre o aspecto de escritório, ter a noção da soft skill é muito importante, né, Nath? E aí a gente estava conversando com nossos parceiros da Justcast sobre a importância do design de serviços para atendimento do seu cliente, seja interno e externo. E isso, pensando no escritório, o Pedro, infelizmente, não está aqui para poder dar o testemunho dele, mas a Nath pode dar também, sobre a questão da importância do design de serviço e como isso é importante para você conseguir traçar uma soft skill precisa para alcançar a pessoa e criar o rapport, a conexão. Porque se você está atendendo um determinado público, você vai ter que fazer determinadas mudanças no seu atendimento para que o público se sinta mais confortável. Da arquitetura do escritório até o tamanho da letra que está no seu contrato na hora da pessoa assinar. E, Nath, quanto isso foi importante essa transição que vocês mudaram agora lá no BBL, foram para outro espaço, isso, como foi pensado essa questão? Falando especificamente, gente, em sede física, né, em espaço geográfico, quando você vai pensar no seu cliente, é muito importante você pensar no seu cliente, mas também é muito importante você pensar nos colaboradores. Quando você pensa nos colaboradores, é muito relevante você pensar sobre o posicionamento dentro da cidade em que você vai estar, o quão de fácil acesso e o quão central aquilo é, até porque, para você construir uma boa relação com os seus parceiros, com os seus clientes, é essencial que você tenha uma boa relação com os seus colaboradores, que é quem, de fato, constrói aquela tese, quem, de fato, constrói aquele serviço. Até porque, por exemplo, quando você está no cargo de um sócio, que é o que eu ocupo, que é o Pedro ocupa, a gente é um interlocutor, a gente está em acesso constante com os clientes, a gente está fazendo toda a estratégia, mas existe uma equipe muito grande por trás para conseguir entregar a qualidade. E para você fazer com que essa equipe trabalhe muito bem, inclusive pensar no espaço geográfico, onde é que eles vão estar posicionados, se aquele espaço é confortável, se é agradável, se é acolhedor, isso é muitíssimo relevante. E também é muito relevante, unindo todas essas diretrizes, você também construir um espaço que se comunique com o seu público. No escritório que eu sou sócia hoje em dia, o BBL, nós temos grandes clientes que ficam em grandes centros. Então, tanto aqui no Rio quanto em São Paulo, a gente está localizado em espaços em que sejam de fácil acesso, caso o cliente queira chegar até a gente. O escritório é grande, é amplo, as paredes são de vidro. Já o Pedro, ele não está aqui, mas eu tenho certeza que vai fazer sentido o que eu vou falar. O Pedro, ele tem um atendimento mais para planejamento patrimonial, então ele lida muito com pessoas físicas, então o escritório dele é um pouco menor. Tem blindagem sonora, porque ele quer transmitir um acolhimento diferente. Um ambiente intimista. Um ambiente mais intimista, exatamente. Que é tornar mais íntimo, mais acolhedor para o tipo de público. Então é muito importante a gente pensar
falando especificamente sobre estrutura física, sobre o que é que você quer comunicar, gente. Porque, enfim, tudo comunica, como você já deve ter me ouvido falar inúmeras vezes, inclusive o espaço que você tá. Exato. E aí, comunicando tanto para o seu cliente quanto para o seu colaborador, a pessoa que está ali construindo a empresa, o escritório junto com você. Isso é essencialíssimo. E falando também sobre as soft skills necessárias para você aí focado especificamente no cliente, a gente pode pensar, e é muito importante pensar, sobre pessoalidade. Hoje em dia as relações, como o Samico falou muito bem, no LinkedIn, se a pessoalidade faz emergir, imagina numa relação profissional. Perfeito. É muito importante a pessoalidade, é muito importante você ser uma pessoa acessível profissionalmente. Eu acho que esse estereótipo de sócios inacessíveis de escritório não é uma coisa que tenha lugar atualmente. Você é uma pessoa que tem que poder responder o WhatsApp, tem que receber o WhatsApp, tem que ser acessível no telefone. E se você não puder estar acessível num período específico, que acontece com todos nós, é legal você endereçar isso para ninguém ficar desassistido em algum momento. E, muito importante, falando sobre tudo, ajustar a sua comunicação. Até porque advogados, sejam eles autônomos, falam com outras pessoas físicas, sejam grandes escritórios que falam com grandes empresas. No fim, você se comunica com pessoas, e pessoas têm estilos específicos de comunicação. E aí, fazendo o gancho do porquê a gente conversou com o pessoal da JustCash. Porque a galera nos informou que tá tendo muito volume de advogados agora os procurando justamente para fazer esse tipo de estruturação, de reforma interna em espaço físico. E aí você pode falar, gente, climatização, reforma, decoração, contratação de serviços de inteligência artificial. Eles estão fazendo esse investimento agora. Isso tudo é proporcionado através da solução que a JustCash tem trazido para os seus clientes, que é a antecipação dos honorários advocatícios. Você, antecipando os honorários, você consegue trazer maior fluxo de caixa e também mais capacidade, mais musculatura financeira para fazer esses investimentos. E no final, isso tudo é um investimento para que você potencialize a sua advocacia, a sua atividade profissional. Então, em algum lugar da tela aqui vai ter o QR Code, o link está na descrição, conheça a JustCash, o atendimento deles é humanizado, então vocês vão ter todas as suas dúvidas sanadas. A JustCash é uma parceira de longa data e tenho certeza que se você está precisando justamente desse fluxo de caixa, ela vai alcançar uma alternativa bastante interessante para você. Certo, Natália? Certo, Amico? Certíssimo. E, Rodrigo, todo esse case da JustCash que você está comentando, né, de antecipação de honorários, é muito interessante porque é uma prova robusta de que a nossa profissão está em transformação. Você está antecipando um valor a receber para poder investir em experiência do usuário, atrair mais clientes de acordo com o teu público e fazer com que a roda ela gire de uma forma consistente, recorrente, sustentável. Veja, quem não acredita que a profissão não está transformando, olha para tudo isso que a gente está falando como uma área de oportunidade. Pela primeira vez, o mundo jurídico está olhando com a experiência do pós-venda como uma oportunidade de alavancar os negócios. Exatamente. Empresas faziam muito isso no passado, como iniciaram, né, toda essa trajetória de experiência do usuário e customer experience, tanto faz, assim, muito focado nos produtos de bens de consumo. A Apple faz isso muito bem, Samsung começou a fazer isso muito bem e começaram a olhar como um pós-venda. Não, pera lá, isso não é custo, isso é investimento. O cara que olha para um pós-venda eficiente, ele volta. Mesma coisa são os serviços jurídicos. Não, exatamente. Eu acho que o grande lance do serviço, a gente talvez esteja numa época de uma lição de humildade dentro do mercado para entendermos que somos um serviço como qualquer outro no mercado, dentro das suas especificidades, das suas regulamentações, mas por sermos um serviço como qualquer prestador de serviço também faz, a gente deve beber de outras fontes de conhecimento e de atuação para poder desenvolver o nosso mercado e também desenvolver a nossa experiência do cliente. Imagina, eu quando entrei na faculdade, eu nunca tive ouvido falar em experiência do cliente, né? Eu entrei em 2012 na faculdade. Olha como mudou em um pouco mais de uma década essa questão. Então, eu acho que talvez a gente tenha ultrapassado até a fase da lição de humildade. Talvez quando a gente se conheceu, a gente estivesse nessa fase. Agora a gente está, cara, beleza, já tivemos nossa lição. O que a gente vai fazer para poder alcançar essa melhora, esse desenvolvimento, né, Nath? Com certeza, galera. É por isso que é interessante que quando a gente fala aqui de um parceiro como a JustCash, em que você consegue antecipar o honorário, a gente sempre tenta trazer o que significa a antecipação de honorário e como isso é um fator que pode desenvolver o seu negócio, assim como o Samico falou brilhantemente. Então, acho que vale sempre a gente pensar que quando a gente está falando de um potencial serviço que nos beneficia, ela não tem benefício tão imediato quanto é muito bom também pagar um aluguel, é muito bom também pagar
um cartão de crédito, todos nós precisamos. Mas ele também pode ser feito de forma estratégica, que a gente quer trazer estratégia unido à utilização de serviço. E aí, sabe que tem muito tempo que você não senta aqui nessa mesa e você tá sempre estudando, tá sempre conversando com gente, então sempre tem novidade. É bom da conversa do Samir que ela nunca... Ela sempre melhora, sempre desenvolve, porque a gente tá sempre correndo atrás de informação e desenvolvimento. Né? Você nunca entra 2 vezes no mesmo rio e você nunca tem a mesma conversa 2 vezes com o Paulo Samir. Perfeito. E aí eu quero saber, irmão, de lá pra cá, o que você tem observado, estudado e concluído com relação à liderança? O que tem de novo que a gente pode observar? Por exemplo, aqui eu tenho estudado muito, lido muito sobre a solidão do líder, que é um aspecto que até o Fernando Xavier trouxe sobre o fato da liderança, do sócio, do cara que gere pessoas, muitas vezes fica um pouco perdido em certos momentos porque ele não recebe muito feedback. Quanto mais você cresce na carreira, menos feedback você tem. O que é extremamente perigoso. E às vezes menos feedbacks honestos, né? Que é o que é o pior. Exato. Sim. E do seu lado aí, o que você tem observado? O que você tem visto de novo? Acho que muito a reboque das transformações que a gente está passando pela sociedade, a liderança também está se reinventando. Ela está virando uma liderança sobretudo por influência. A pessoa não necessariamente tem que ter um cargo de gerente, de coordenador, de diretor para poder exercer uma influência sobre um time. E está sendo muito difícil para as pessoas que têm a cabeça muito voltada pró-hierarquia, pró-afastamento, pessoa altamente conservadora, entenderem isso. Um líder de verdade, ele gera uma influência altamente impactante sobre um time. E a gente está observando muito isso quando você vê um estagiário dentro do seu momento profissional com zero cargo de liderança influenciando os demais. Um jovem advogado, a mesma coisa. Você acaba desenvolvendo aquela visão, né, de entender quem é o influenciador. Sempre tem essas brincadeiras em dinâmica, né? E você consegue identificar isso no dia a dia quando você consegue comprar aquela pessoa para poder vestir o que o líder que está sentado de fato numa cadeira de direção jurídica quer e entende como um norte para aquela equipe. Você compra aquela pessoa para poder ser o teu aliado. As mudanças que a organização precisa e que a alta direção também precisa para poder atingir um determinado resultado são mais suaves. Então, com tudo isso, eu não sou nem um pouco ingênuo quando eu acredito na liderança colaborativa. Eu acho que sim, tem alguns momentos em que o líder ele necessita tomar algumas decisões sozinho, decisões que são difíceis e que, de alguma forma, vai taxá-lo como uma pessoa afastada, como uma pessoa que concorda com essa máxima de que a liderança ela é sozinha e talvez ela seja um papel difícil de cumprir. Mas eu acho que a esmagadora maioria das situações não precisam ser assim. Você precisa e pode contar com uma liderança colaborativa chamando o teu time para construir com você um planejamento de time, uma decisão que precisa ser tomada enquanto sobrevivência do jurídico e entrega de resultados para a organização. E a gente está atravessando isso aos poucos, inclusive com impacto geracional. Eu sempre vejo esses textos que são críticos à geração Z com um certo soco no estômago, porque eu não vejo como um desafio, eu vejo como uma oportunidade. Olha para a geração Z e vê o que ela pode acrescentar nas nossas gerações, seja Millennium, seja XPTO, as outras gerações anteriores, né? Para ver o que a gente pode aprender junto, porque você vê, a pessoa que tá nascendo agora, cara, vai chegar em 2050 com 25 anos. Caraca, cara, tipo, a gente tá mais perto de 2050 que os anos 90. Exato. Ou seja, é muita mudança acontecendo num curto espaço de tempo e é óbvio que a liderança também não vai passar incólume. A gente teve a oportunidade de fazer um evento com o pessoal da Companhia dos Estágios, lá em São Paulo, inclusive, um grande abraço, Júlio, Juliana, pessoal, são os queridos, assim, o que a gente pode falar deles é somente isso, ou mais. E a primeira coisa que eu falei no evento é, quantas vezes a gente já ouviu que a geração que está entrando no mercado de trabalho, a geração mais nova, é a geração perdida? Quantas vezes a gente já ouviu que nós, millennials, fazíamos parte da geração perdida? Então, o que me resta concluir é que a geração mais nova sempre vai ter o estigma da geração perdida. E invariavelmente, essa geração vai entrar no mercado de trabalho. Essa geração vai se desenvolver e, possivelmente, vai chamar alguma geração de geração perdida em algum futuro. Verdade. E só que eu não quero ser esse cara. Por mais que eu seja a minoria, eu sei que eu não vou ser o cara que vai chamar a geração de geração perdida e as próximas gerações também. Porque, verdade seja dita, isso me parece
parece uma repetição que o tempo vai nos provando que vai sempre acontecer. E se a gente também não se adaptar às demandas que a geração que está entrando no mercado de trabalho está trazendo, em algum futuro breve, os que não se adaptaram vão ser engolidos, porque vai ser considerado o requisito básico para você estar no mercado de trabalho. Tem 2 pontos que eu acho que são relevantes. Eu acho que não existe a possibilidade da gente falar das gerações mais jovens que elas são perdidas por uma questão básica. A gente precisa, né, de uma sucessão. Você precisa alimentar o mercado. Sim. Então, não tem efetividade nenhuma, né? Se você quer trazer efetividade àquilo que você fala, você quer agregar, essa fala não é muito consistente porque ela não traz nada. Mas tem um ponto que eu acho relevante e que deve ser um desafio para os líderes atualmente e é uma coisa que reiteradamente a gente tem que refletir, que é a convivência de diversas gerações de forma simultânea. Porque a gente trabalha cada dia até mais tarde, tem muita gente entrando cedo no mercado de trabalho, então às vezes você tem 3 gerações convivendo. E aí eu acho que talvez uma dificuldade que a gente tenha hoje, que há mais ou menos 20 anos atrás a gente não tinha. Era muito mais segmentado, né? A gente vivia numa cadeia em que você tinha uma finalização de um ciclo e a entrada de outro. Hoje em dia, não. Tá uma torre de Babel. Tá todo mundo convivendo ao mesmo tempo no mesmo espaço. Mas, Nath, talvez a gente precise também olhar com esse, entre aspas, problema e traduzir como uma área de oportunidade. Porque, veja, a gente lembra do bom e velho FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out. Eu não sei se vocês já falaram aqui, mas eu tava lendo hoje de manhã que hoje tá cada vez mais em evidência o FOBO. É o Fear of Becoming Obsolete. Então, se você está com medo de se tornar obsoleto na sua profissão ou com que o seu serviço se torne obsoleto por conta da ascensão da inteligência artificial, se alia a esse público que é mais jovem, tem mais facilidade para poder transformar atividades de uma forma fácil, simples, eficiente, automatizada e tira daí uma área de oportunidade para desenvolver a tua equipe e trazer mais resultados. Então, olha o FOBO aí fazendo as suas vezes, a colocação da geração Z como uma área de oportunidade. E óbvio, você tem toda a razão. Ficou mais difícil conviver por conta das múltiplas gerações no mesmo espaço e tempo em ambiente de trabalho, mas vamos tirar dessas diferenças uma oportunidade, né? Vamos nos desenvolver juntos, buscar semelhanças dentro dessa diversidade. Ficou mais difícil, mais desafiador, sem sombra de dúvidas, mas ninguém disse que ia ser fácil. Assim, a gente tá fazendo um processo seletivo agora no Manda de novo. Ontem eu participei de uma entrevista e eu perguntei pro candidato, o que você tem pra me ensinar? Porque, cara, eu sei o que a geração mais velha tem pra me ensinar, porque eu tô trabalhando com a geração mais velha há muito tempo. A geração mais nova é algo novo, né? Eu quero saber o que eu posso aprender com essa galera. E eu acho que a perspectiva do lifelong learning, que é um conceito que a gente, hoje em dia, acho que a nossa geração que deu luz a isso, é fundamental justamente para entender essa rapaziada que está entrando e também vai trazer benefícios para o mercado. Claro que vai ter questões ali que, é natural do ser humano, imaturidade, faz parte. Tu vai esperar que um jovem de 22, 23 anos vai ter o mesmo nível de maturidade de um profissional de 40, 45. Não vai. Mas também, eu tenho certeza que terão aspectos nessa geração que o cara de 45 anos, se tem, demorou muito pra ter. Essa rapaziada tá chegando pronta com essa skill, sabe? É algo que eu acho bastante importante observar isso. E aí, falando de questão temporal que a gente estava falando, a questão do tempo, a gestão do tempo. Os seus estudos, inclusive, gente, vou ter que fazer aqui a indicação. Leiam o Poder de Síntese, a newsletter do Samico, que é um fenômeno, tá? Já tá estouradaça nas redes sociais, cada vez mais todo mundo adora. 16 mil seguidores só no LinkedIn, só tá, no LinkedIn, gente? E no Substack tá com quanto? 3 mil. Então, quase 20 mil pessoas. É muita coisa. Então, e mostra justamente esse posicionamento do Samico. E aí eu queria... O que você tem trazido na sua newsletter, nas suas conversas? Porque é algo hoje em dia, numa sociedade que eu gosto de denominar como algorítmica, o tempo está cada vez mais escasso. Então, temos que ter mais habilidade para geri-lo, correto? Inclusive, o nome da newsletter é esse, justamente porque o tempo está cada vez mais escasso, né? Então, a gente sintetiza, né, alguns conteúdos ali que necessariamente entendemos como essenciais para essa formação da figura do novo gestor jurídico, do novo profissional jurídico, para que seja simples, tranquilo, durante uma leitura de 8, 9
49 minutos ao mês, você tenha um conteúdo de qualidade. Conteúdo esse com fonte, o conteúdo esse sempre pautado em cima de pesquisas, em cima de relatórios, tanto feitos aqui no Brasil quanto fora, para que a gente definitivamente transforme o nosso setor. A gente fala muito de gestão de tempo. Eu acho isso extremamente importante. Afinal de contas, a gente precisa entender para onde que está indo o nosso foco, para onde que está indo a nossa atenção, entender se ali realmente vai fazer um sentido no final de um período, né? No final do ano. Mas a gente ainda fala um pouquinho sobre gestão de energia. Onde é que a minha energia está sendo aplicada para eu poder efetivamente ocupar a minha cabeça, gastar um pouquinho de saúde mental ali, porque não existe profissão sem estresse. Então, tudo isso gira em torno de uma construção narrativa que a gente precisa ter para acessar a informação de qualidade. E a Poder de Síntese acho que 13 edições, vou fazer 13 edições vai fazer aniversário de um ano daqui a pouco. Olha, parabéns! Vai fazer aniversário de um ano. E é um produto muito legal que eu consegui desenvolver do zero, é a minha veia empreendedora. Ali também faço indicações de produtos e serviços, tem apoiadores também, e eu faço isso com muita intencionalidade, porque eu faço questão, assim como vocês, eu já ouvi vocês falando disso e até vocês me inspiraram a ouvir de verdade o trabalho do apoiador, entender se faz sentido, entender se tem a credibilidade que a gente quer que se vincule à nossa marca, ao nosso nome, e que a gente possa fazer uma venda tranquila de que o produto ou o serviço ele funciona de verdade. E aí na Poder de Síntese eu pude fazer isso, né? Trazer um pouquinho dessa minha veia empreendedora para fora. E aí, cara, acho que versa necessariamente com essa parte de uma gestão altamente consciente de tempo e de energia, de você absorver uma informação de qualidade em pouco tempo. Eu acho... Desculpa te cortar, Rodrigo, mas é porque a gente estava falando um pouquinho de newsletter aqui um pouco antes de começar o episódio. E eu acho que uma newsletter bem construída, assim como o Poder de Síntese, é obviamente mais orientado para o mercado jurídico. Então, a gente tem newsletter para vários segmentos distintos, até para informações gerais. Ela quando bem utilizada, uma coisa sensacional, porque quando você fala de gasto de tempo e de energia, atualmente, qual é um dos nossos grandes desafios? Você fazer uma boa curadoria de informação e empregar sua energia e seu tempo no que de fato vai lhe agregar. É isso aí. Porque a gente vive numa era de atenção completamente difusa. Então, a gente pega, lê uma headline completamente aleatória, você não fixa aquela informação, você não se aprofunda naquela informação e você segue e vai para outra informação. Então, uma newsletter como a sua, para o meu segmento, e newsletters como outras, para diversos outros segmentos, elas são muito boas porque elas te aterram. Falam, essa notícia para mim faz sentido, eu gostei dessa notícia que o Paulo trouxe, de repente vou buscar outras notícias relacionadas com essa e vou me aprofundar no que de fato vai me agregar, gente. E vai fazer uma construção de pensamento crítico e uma retenção de informação. Porque a gente também, por causa dessa falta de má administração, que todos temos, eu tenho também, gente, de tempo e de energia, a gente não retém informação, simplesmente isso. Eu agora, desde que a gente começou a ter uma pegada não, um olhar mais para parcerias comerciais, etc, aqui no Manda, a Nath sabe que eu comecei a capitanear, né? Ir atrás dos parceiros, conversar, fazer o relacionamento com o cliente, etc. E aí, naturalmente, a gente vai estudando alguns índices e tem o CAC, né? O custo de aquisição de clientes, que a gente tem que observar. Só que aí eu fui pensando em outros aspectos que eu comecei a criar outros índices que são importantes, que a gente consegue parametrizar, que eu chamo de TAC, que é o tempo para aquisição de clientes, que a gente estava falando de tempo. E outro que é um pouco subjetivo, mas e cada um tem a sua régua, que é a paciência, que é a questão da energia. A energia que eu gasto para adquirir o cliente. E isso tudo tem que ser observado, e a gente pode falar que o soft power e a soft skill ajudam bastante. O Manda pro Jurídico, por trabalhar com um mercado que fortalece soft power, né, que é o podcast, nos ajuda bastante. E eu acho que isso é fundamental a gente observar, porque o tempo de aquisição do cliente faz muita parte da gestão do tempo também, na minha opinião. E aí, Samico, por que eu tô te perguntando isso? Porque a gente estava conversando com a nossa nova parceira, Doc9, e nos trouxe a notícia, falando em newsletter, que um estudo da McKinsey Global Institute, publicado aqui no Brasil, pela Jus Brasil, afirmou que com a tecnologia atual, 23% do trabalho realizado por um advogado pode ser automatizado. E tem muita gente ainda que não está observando isso, né? E a gente tem que tentar entender, talvez, quais são as melhores ferramentas, as melhores alternativas para que a gente consiga potencializar o nosso TAC, né? O tempo de aquisição de cliente e o relacionamento com o cliente. E uma das alternativas que a Doc9 tem hoje em dia é o RUM, que basicamente é uma nuvem que você tem um certificado digital e todos podem ter o acesso ao certificado digital para que potencialize e dinamize também a questão das assinaturas
assinaturas digitais. Além disso, é importante falar que tem uma camada extra de segurança e confiabilidade. Afinal de contas, a Doc9 está implementando uma certificação ISO 27001, o mais alto padrão de framework do mundo. Então, além de você ter um maior dinamismo e facilidade também das suas assinaturas digitais, afinal de contas, por exemplo, eu, Nath, Pedro e Beca temos que assinar um contrato. Teríamos maiores dificuldades se não tivéssemos uma alternativa, uma solução que o RUM oferece, porque cada um tem que assinar no seu certificado digital, ou manda certificado para lá, manda certificado para cá. Enfim, uma burocracia um pouco desgastante, né, Nath? Com certeza, gente. Assim, eu acho que no pós-pandemia, a utilização dos certificados digitais, inclusive, a legislação trazendo essa possibilidade, conferindo de fato, poderes de autorização para você utilizar o certificado digital, ele melhorou enormemente a nossa vida. Mas ele melhorou enormemente a nossa vida e a gente tem que usar isso com consciência e com certificados confiáveis. Porque é uma coisa muito relevante, gente. Você assinar uma documentação é uma documentação que seja de fato certificada, que seja autorizada e que aquilo tenha validade legal. Isso. Então é super relevante quando a gente traz produtos aqui como RUM, que é um produto que vai te dar não só uma utilização muito mais célere, muito mais organizada do seu dia a dia profissional, mas também vai te dar muita confiança naquilo que você está fazendo. Porque numa era em que a gente fala sobre privacidade de dados, sobre confiabilidade de quem é o signatário de um documento, você utilizar um parceiro como esse, pra gente é muito relevante. Assim, como o Samiko falou anteriormente, quando a gente vai trazer um parceiro aqui pro Manda, tem dois aspectos, pra mim, que são muito relevantes. O quanto eu acredito naquele produto e naquela empresa, e também o quanto eu vejo na pele, no meu dia a dia, como aquilo melhora a minha vida. E a utilização consistente de um certificado digital que seja muito confiável é uma coisa que melhora grandemente a nossa performance profissional. Perfeito. E aí, gente, em algum lugar da tela, vocês vão estar vendo o QR Code para acessar e conhecer o RUM, a alternativa que a Doc9 está proporcionando ao mercado para que tenhamos mais dinamismo e segurança na hora da assinatura dos contratos certificado digital via nuvem, tá bom? Link na descrição também, conheçam e tenho a certeza que é um apoiador, um parceiro do Manda para o jurídico. Certo, pessoal? Agora, voltando à questão... Olha só um parêntese. O dia que eu tiver uma empresa, eu quero uma venda assim também. Isso aqui, nossa senhora. Isso Não, aqui vocês podem ter certeza que com uma venda dessa, uma fluência dessa, uma forma de falar carinhosa dessa, eu vou ficar milionário. Vou falar um negócio aqui. Isso aqui não estava nem na pauta, mas eu acho que é um negócio importante também. Como você consegue aliar um discurso basicamente, digamos assim, comercial de uma maneira fluida? Por exemplo, eu não falo comercial meramente sobre aspecto financeiro. Sim. Eu falo de se posicionar, de se mostrar relevante. Você é um cara que conseguiu fazer isso nos últimos tempos e a gente, eu, Nath e Pedro, a gente vem trabalhando aqui no Manda pro Jurídico também para alcançar esse lugar que você chegou. Mas aí, como é que você faz isso? Não é um trabalho, eu vejo assim em redes sociais, né? Aquela galera que vai querendo que aluga o carro por um dia, um carrão, sai com um terno caro, de óculos escuros. E a gente vira, hoje em dia, tá vendo até página de meme, né? O aluguel. Daqui a pouco a gente pode começar a ganhar dinheiro, Rodrigo, alugando essas coisas, entendeu? É verdade. É verdade. O meu Sandeirinho azul vai ser o carro alugado. Tá batido, inclusive. Tu tem que resolver esse problema faz um tempo, né, Rodrigo? Não, mas é que o carro não é um negócio que me pega, né? Eu já te falei, eu prefiro gastar o dinheiro do carro num relógio. Mas aí, amigo, como é que você entende isso sobre o aspecto de se posicionar, de se promover sem parecer uma coisa, brega, uma coisa meio ensimesmada, né? Arrogante. Dentro do próprio umbigo? Quem vai te responder não sou eu, é Charlie Chaplin. Ele tem uma famosa citação atribuída a ele que diz o seguinte: persistência é o caminho do êxito. A água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você uma vez falou uma coisa, uma frase brilhante, eu não lembro o episódio, mas eu falei uma frase brilhante. Não, mas foi espetacular, que você falou assim, olha, se você pega a gente, lá no episódio 1, episódio 2, a gente estava ali altamente engessado, não sabia muito para onde correr, e aí mais de 100 episódios depois, vocês adquiriram uma forma altamente pessoal de conduzir um podcast e falar de temas complicados, temas jurídicos que às vezes não são fáceis de explicar, de forma fluida, tranquila, engraçada, descontraída. Então vocês persistiram ao longo desses mais de 100 episódios para poder construir uma forma de abordagem diferente.
Então, eu acho que, até resgatando um pouco dessa nossa fala aqui de humanização, é você testar modelos e ver onde é que você está se sentindo confortável, o que você está desenvolvendo, pensando junto e persistindo. Não é à toa que as pessoas falam que resiliência é uma das grandes habilidades comportamentais exigidas no mundo atual, né? Então, quando eu penso, por exemplo, né, em comentar com vocês, né, de um livro ou de alguma iniciativa que eu estou conduzindo e quero, entre aspas, vendê-la, eu tenho que demonstrar também quais são os grandes êxitos, os grandes triunfos da pessoa comprar aquela ideia. Como, por exemplo, o fato da gente estar sorteando hoje uma edição de Jurídico 5.0 e Operações Exponenciais. É um livro incrível, na qual Natália e Rodrigo, em algum momento, vão falar alguma frase, e a pessoa que falar essa frase primeiro no YouTube, em primeiro lugar, vai receber uma cópia. No YouTube? Vamos botar no Spotify, que é a tradição que a gente fala da frase. Então beleza. Acho que é melhor. Vocês que Mas se bem que mandam. é difícil rastrear a pessoa. né? No YouTube acho que pode ser que seja. Será que não é melhor no Instagram? Aí. É mais fácil Então de achar. bota no Instagram, gente. Melhor Resolvemos Instagram. aqui, Instagram. O livro, Jurídico 5.0 e Operações Exponenciais, foi lançado ano passado. É um livro no qual eu tenho o grande orgulho de idealizar e coordenar, junto ao lado do Gui Totti. Também como coordenador tem a Aline Valente, o Francisco Milagres, a Iana Lopes, e a gente está ao lado de grandes autores para poder trazer um novo conceito para o mundo jurídico. Aqui a gente associa ao Salim Ismail, que foi o criador daquele clássico Organizações Exponenciais, porque que grandes empresas lucram 10 vezes e são rápidas mais 10 vezes. A gente pega alguns conceitos ali, trouxe até inclusive um conceito muito bacana sobre a nova economia, pensado pelo Peter Diamandis, e a gente traduziu isso para o mundo jurídico. São 6 Ds que são muito interessantes de você analisar a ótica da nossa profissão e tentar espalhar no mundo jurídico que a gente precisa transformar as operações jurídicas em operações exponenciais para você trazer mais eficiência, trazer mais lucratividade, trazer mais agilidade para o seu time. Então, quando eu falo isso tudo para vocês, eu estou vendendo o livro. É uma coisa de forma natural. Quem não for o Felizardo, a Felizarda, a pessoa que não comentar a primeira frase que vocês vão falar, vai se sentir instigado a falar assim, caramba, eu vou comprar esse livro não só para poder ver os conceitos, eu vou comprar esse livro também para poder entender quem são os autores convidados, ler o que eles estão escrevendo, e caso eu seja um escritório, ou caso eu esteja interessado em entrar numa posição de uma empresa que eles estão, buscar o rapport, buscar a conexão. Perfeito. Então, isso aqui é um presente, é uma verdadeira mina de ouro para quem sabe utilizar. Eu já tô com a palavra. No comentário é o seguinte, se você for do sexo feminino, você vai escrever Felizarda, se for do sexo masculino, Felizardo. O primeiro, seja lá, seja uma Felizarda ou um Felizardo, vai levar esse livro, a gente vai entrar em contato via DM e vai enviar via correios. Meu irmão, algum jeito esse livro vai aparecer na porta da sua casa. Mas e aí? O livro te ensinou quais são esses aspectos que o livro pode trazer de relevante nesse sentido que a gente estava falando das conexões, assim, um insight que você pega do livro que pode ser, esse aqui é um dos diamantes. É um dos diamantes. Então, primeira coisa, assim, eu sempre faço questão de, em toda a edição da newsletter Poder de Síntese, fazer um sorteio. Às vezes vem o livro Jurídico 5.0, às vezes vem os outros que eu também coordenei ano passado, ou até livros de amigos que tenham escrito, que eles queiram promover, como o Guto Potrick, por exemplo, que está lançando um livro agora, vai me ceder um livro para a gente poder sortear. Boa. Muito Primeiro legal. porque eu acho que em tudo que faz sentido em torno do ensino, em torno da construção coletiva de difusão de bom conhecimento, eu acho que faz sentido para todo mundo. A gente não só eleva a régua do mercado, mas também a gente aprende muito a partir da visão do outro. Então isso para mim é sem preço. E eu acho que, até respondendo a tua pergunta, um conceito muito interessante. Aí, óbvio, né, que tem todas essas questões de áreas de oportunidade, você entender quem é a pessoa que escreve sobre determinado assunto, qual a empresa que ela tá, oportunidade de conexão. Isso, assim, se você está precisando prospectar cliente, você pega uma obra coletiva, analisa ali de forma muito rápida onde a pessoa tá, qual é a formação dela, e aí você consegue criar uma conexão de verdade para poder iniciar um assunto. Quem tá aprendendo nesse processo de venda e de demonstrar o seu produto, demonstrar o seu serviço, às vezes acha que é muito fácil você apenas ter uma ferramenta automatizada, um Salesforce da vida, e aí começa a disparar aquelas mensagens padronizadas no LinkedIn ou qualquer outra rede social que muita gente não responde, porque sabe que aquilo ali é robotizado. Nossa, eu faço de toda hora a gente recebe isso. E que não cria uma conexão. Às vezes está te vendendo uma solução que a pessoa sequer se preocupou em identificar que você está numa empresa de outro segmento que não faz sentido aquilo para você. A partir do momento que você cria
cria uma estratégia em torno da conexão, eu acho que as obras coletivas elas são muito boas para isso. Porque você investe ali uns 5, 10 minutos lendo um artigo curto, você entende como a pessoa pensa e você consegue criar uma abordagem com ela que às vezes você está levando um serviço ou um produto que ela está procurando. Sim. Então, isso é maravilhoso. Eu acho que é um win-win de verdade. E aí, acho que trazendo um conceito muito legal, assim, que a gente conseguiu exportar, né? Na realidade, aqui pro Brasil, então, a gente está importando lá da gringa, foi essa parte que o Peter Diamandis, ele escreveu sobre a nova economia, baseada nos 6 Ds. O primeiro D, que a gente traduziu para o direito como digitalização, é que a nossa profissão está super em transformação e tá virando digital de ponta a ponta. Não tem mais essa de escrever à mão num papel, depois digitar. Não, ela já nasce altamente digitalizada. O segundo D, que é uma coisa muito interessante que versa muito com tudo que a gente falou de resiliência, é a decepção. A gente vai se decepcionar. As coisas elas não vão dar certo de primeira. E a gente precisa abrir a cabeça para o erro como um processo de aprendizado importante para poder alavancar os nossos negócios. O terceiro, sem sombra de dúvidas, é a disrupção. Querendo ou não, a gente tem que aceitar que os estagiários de agora, eles sequer usaram carimbo na vida. Não sabem nem o que é um carimbo. Nunca manusearam um. A gente já usou quando a gente foi estagiário. Mas isso já não é mais parte da normalidade. Vocês acabaram de falar aqui da Doc9. Certamente, em algumas coisas do passado, a gente já presenciou situações altamente analógicas que hoje não voltam mais e esses serviços que vocês estão comentando, eles acabam ajudando de alguma forma. Então, a disrupção faz parte do presente. O quarto e antepenúltimo é a desmaterialização. O jurídico ele está presente em todas as frentes da organização. Eu falo muito de jurídico porque eu sou advogado de empresa, minha carreira está sendo construída nesse sentido. Então eu estou presente num grande projeto de finanças, eu estou presente num grande projeto de gestão de pessoas, eu estou presente num grande projeto de RH, num grande projeto de marketing. O jurídico está desmaterializado e ao mesmo tempo em que ele está, enquanto equipe, numa área jurídica e de relações externas e, enfim, dentro de uma vice-presidência, por exemplo, ele está presente em todas os outros segmentos. O penúltimo é a desmonetização. E aqui eu não quero tirar dinheiro, não. Pelo contrário, eu quero trazer. Aqui é o valor que a gente precisa trazer para o jurídico como um valor, cara, que é imprecificável. Eu não tenho como monetizar, porque você investir numa equipe jurídica é parte essencial do seu negócio a partir do momento em que você não quer insegurança, que você não quer imprevisibilidade. Então, você não tem que quantificar. É um componente importante, ele tem que ser desmonetizado. E, finalmente, o quinto e último é a democratização. Você democratiza o conhecimento jurídico, como vocês fazem aqui em cada um dos episódios, para poder simplificar a nossa linguagem, aproximar, altamente em alinhamento com o que o nosso presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Barroso, ele defende, que é a linguagem simples, a linguagem acessível, o legal design. Então, a gente tem que democratizar. São os 6 Ds, a gente explica isso muito carinhosamente no livro. Eu acho que faz sentido, como vocês até me pediram, como é que a gente vende tal de forma soft? Aí, ó, vendi o livro pra caramba já. Tá vendo, gente? De Olha maneira só. suave. O nome disso aí é marketing de conteúdo. Ficou aí a dica pra vocês, como o Paulo Samico faz uma venda perfeita, agregando o conteúdo ali ao livro Jurídico 5.0, pessoal. Mas ele falou aspectos muito interessantes, inclusive isso vai virar corte, tá, Samico? Eu acho que chegou o momento agora da gente poder justamente trazer esses insights e essas questões, porque, como você falou, a questão da decepção, né? Eu gostei muito dessa dualidade da decepção e da disrupção. Cara, você só vai ter uma disrupção se você tiver na raiz desse processo uma decepção. Porque senão você não vai querer mudar o que você está vivendo. Afinal de contas, se você não decepcionou, você não se frustrou com alguma coisa. A partir daí, o Manda pro Jurídico é um exemplo disso. A gente encarava que o mercado de comunicação jurídica não tinha um espaço em que a gente pudesse, sentar e conversar numa boa, cara. Assim, vai falar de direito, vai falar de técnica, mas não vai falar de uma forma opulenta, uma forma, assim, inacessível. E por mais que o nosso público, em maioria, seja advogado, o advogado também não quer ficar conversando toda hora na forma como ele lida durante o seu horário de expediente. E aí dessa decepção surgiu a nossa disrupção. Certo, Nath? Com certeza, assim, é interessante o que o Rodrigo falou com base no conceito que o Samico trouxe, porque essa decepção, ela pode ser uma decepção pessoal, levando em consideração a sua trajetória, o que é muito importante a gente ter uma consciência. Trajetórias não são lineares,
nem pessoais, muito menos profissionais. Não existe uma escadinha de ascendência. Não. A nossa trajetória profissional, ela é feita de altos e baixos, sim. E nesses baixos, eventualmente, a gente se depara com alguma decepção. Mas também tem uma decepção, de alguma forma, com o mercado, com o status quo, de que forma as coisas se organizam e que nos causam um incômodo tão genuíno a ponto da gente se mexer dentro da nossa vida pessoal e profissional para tentar propor uma mudança, que foi a raiz do nascimento do Manda pro Jurídico, mais especificamente. Não era necessariamente um incômodo pessoal profissional, até porque nós sempre empregamos a linguagem acessível dentro da nossa desempenho profissional no universo micro. A questão era olhar pro macro e falar, será que não vale a pena endereçar isso de uma forma mais eloquente, com o microfone na mão, para todo o mercado? Então, assim, eu acho que esses 6Ds, também, que você falou, se você analisa eles caso a caso e reflete, eles são muito profundos, né? Você falou de forma super sintética para as pessoas trazerem, ter uma ideia do conceito, mas eles são muito profundos. Tem e muita eles têm camada impactos. aqui. Só sobre digitalização, gente, toda vez quando a gente fala de tecnologia nesse programa, e todas as vezes a gente fala, só sobre digitalização, quanto a gente não consegue falar? Uns Especificamente 130 e poucos episódios. Pelo menos. E aqui cabe um convite até para a parte de decepção. Seria muito legal ter um episódio voltado para isso em projetos que não deram certo. Nossa, verdade, ótima ideia. A Rafaela Corte, ela é a diretora jurídica da Cirela. Ela tem um case muito interessante sobre um projeto que não deu certo, em que houve uma certa decepção e que ela conseguiu extrair dali um limão, uma limonada. Então, eu acho que quando a gente começa a divulgar que todos são seres humanos, a gente humaniza e a gente até empodera as pessoas a terem mais coragem para poder pensar em novas ideias e, a partir daquele momento, ela conseguir entregar muito mais, porque da decepção veio a disrupção, como a analogia brilhante que o Rodrigo fez. Falando especificamente em decepção, eu sou um pouco decepcionado pelo simples fato da gente não ter com maior frequência as pílulas do Barão. Pedro, por exemplo, não está aqui e eu resolvi, até fiz uma surpresa aqui para poder homenagear ele, trazer um recorte, que é uma pílula que eu adoraria que ele comentasse, de um dado muito relevante que hoje, antes de vir para cá, aproveitando as newsletters, né? Aliás, eu me informo muito sobre por newsletter, porque eu acho que ali é o conhecimento prático do dia a dia que não deu tempo das pessoas sentarem, estudarem e fazer um livro. A gente vê que hoje de manhã, o episódio está sendo gravado aqui na semana do dia 20 de fevereiro de 2025, você se estiver ouvindo a gente em 2030 já. Hoje de manhã, estava lendo um artigo sobre a repercussão da Microsoft no chip quântico. Então, o fato que eles conseguem colocar num chip o desenvolvimento de um computador e um processamento de dados em que nem todos os computadores do mundo conseguiriam entregar o que esse chip entrega, gente, é assustador, né? É assustador. Então, o fato como é que eu soube disso? Lendo a partir de newsletter. Mas a decepção em si, que eu trago aqui para um recorte, homenageando o nosso queridíssimo Pedro e trazendo aí a parte das pílulas do Barão, é em relação ao número recorde, e é um número um pouco triste, por isso decepção, né? Do número de recuperações judiciais ocorridas no mercado brasileiro em 2024. Foram 2.273 empresas que chegaram num contexto de que precisam pedir ajuda, porque precisa equilibrar as contas, porque precisa pedir uma recuperação. São quase 2.300 sonhos frustrados. Pessoas que tiveram as suas carreiras comprometidas, porque aquela organização não se sustentou de pé. Ou seja, um salto de 62% se comparado a 2023. Caramba. Então, você vê que o mercado, ele tá não só separando o joio do trigo, mas ele está sendo altamente competitivo com o número fechado de 2024, isso para não dizer 2025 ainda. A gente está em vias de concluir o primeiro trimestre. E aí, a grande reflexão que eu faço será que os times jurídicos que fazem parte dessas empresas, são quase 2.300 empresas, tiveram a oportunidade de ir além naquele contexto, analisar as contas e já ver, olha, pera lá, a conta não vai fechar, o meu passivo está aqui aumentando, o que a gente pode fazer de diferente? Vamos encorajar, de repente, apostar num outro produto, apostar num outro serviço para poder chamar receita? Então, o jurídico ele tem que vestir a camisa, tanto o interno quanto o externo, da organização e buscar novas oportunidades, né? Então, eu acho que fica aí esse parêntese e é uma pílula interessante para a gente analisar. Não, eu acho que você também, vamos lá, você já trabalhou em departamento jurídico, já foi diretora, Samico também, e você sempre fala muito de ambiente de negócio. Já que o Samico
Samico levantou a bola, a pessoa pra cortar é você. Que você... Como você pode tirar isso como análise, observando o bem de negócio no Brasil em 24 e 25? Eu vou começar comentando um ponto. Quando o Samico traz esse número muito expressivo, né, que a gente tem 2.300 empresas entrando, pedindo a recuperação judicial, isso é reflexo, naturalmente, de uma dinâmica econômica, mas o pior desse cenário é quando você pega a estatística de quantas empresas, de fato, conseguem sair da recuperação judicial, quantas empresas não caminham para falência. Porque esse é um instituto jurídico utilizado para você criar mecanismos de auxiliar a empresa de sair de uma posição de modo geral, de insolvência e conseguir se recuperar. A triste realidade é que isso, muitas vezes, não tem um resultado positivo e são raros os casos, eu acho que raro é uma palavra que a estatística, que vai fazer jus à estatística, raros são os casos em que as empresas, de fato, se recuperam e que elas não caminham, de fato, para falência. Esse dado, eu acho um dado muito negativo. E falando de ambientes de negócio, Rodrigo, no Brasil, que eu sempre falei aqui, falo isso para os meus clientes, falo isso para os meus colegas de trabalho, falo isso aqui. Eu gosto muito mais de negócio do que de direito. Para mim, o direito é um instrumento meio. O que eu gosto mesmo é de negócio. Sim. E aí, falando de negócio especificamente, eu acho que, infelizmente, e eu naturalmente não sou uma voz isolada, é só você se aprofundar minimamente, pegar uma newsletter que fale sobre economia, você vai ver isso. A gente não caminha para um cenário econômico tão positivo. E somado a isso, levando em consideração especificamente o aspecto jurídico, nós estamos na cara de uma reforma tributária. A partir do ano que vem, 2026, as empresas começam num período de transição entre 2026 e 2033 para você se adequar à nova forma de tributação do Brasil. Então, entre 26 e 33, as empresas vão conviver com 2 regimes, porque você vai estar no regime de transição. E, embora a reforma tributária ela venha para simplificar o nosso sistema e para melhorar a nossa estrutura tributária, que todos nós sabemos que é extremamente complexo e muitas vezes cara, ela vai ser muito difícil. Porque toda vez que você fala num nível de mudança como esse, você fala em mais emprego de energia dos profissionais fiscais daquela empresa, dos profissionais jurídicos daquela empresa, para os profissionais econômicos daquela empresa que vão ter que fazer uma remodelação de negócios e de produtos que seja compatível com a nova estrutura tributária, porque todo mundo sabe que toda vez que você está vendendo alguma coisa, você está fazendo uma análise do custo daquele produto para chegar eventualmente até o consumidor final ou para transitar pela cadeia. Então, eu acho, Rodrigo, que estamos chegando no momento e caminhando para um momento em que 2025 é um ano muito crucial para as empresas, e eu falei isso em janeiro, vocês podem olhar lá, para as empresas olharem, fazerem uma análise muito sincera, se aparatarem de bons serviços para entenderem como é que elas vão passar por esse novo período. Porque a gente tem um novo cenário cambial, a gente tem algumas diretrizes mundiais se modificando e a gente tem no Brasil especificamente uma reforma tributária e em breve uma reforma da renda que vão impactar muito o setor de negócios. Perfeito. Muito. E aí, então, eu acho que, só concluindo... Não, claro. Eu peço perdão. A gente caminha para um cenário que pode ser muito bom depois de 2033, eu acho que vai ser muito bom, mas o período de transição é um período em que a gente tem que se calçar muito mais. Se a gente achava que a parte tributária e econômica do Brasil ela merecia uma atenção nesses próximos meses e anos, ela vai merecer uma atenção muitíssimo maior. E tá aí uma belíssima oportunidade para quem tá na faculdade e não sabe qual área assumir. Temos aí um oceano azul. Um oceano azul bastante interessante dentro do direito tributário, correto? Ou eu tô tendo uma visão um pouco deturpada da realidade? Me parece que não. Assim, uma vez eu ouvi... a gente já fez aqui uma parceria com o Direito de Resposta, que é um podcast maravilhoso. Do Renato Sapiro, que é maravilhoso. Eu já conheci o Direito de Resposta antes da gente fazer essa parceria, porque eu acho fantástico. O Renato Sapiro tem uma vertente um pouco diferente da nossa, porque ele segmenta, ele conversa só, ou em sua grande maioria, com grandes sócios de grandes bancas. E teve uma entrevista que ele falou que eu acho que foi com o Bichara. E o Bichara fala que o Brasil é um eterno oceano azul pro olho dos advogados. Porque um dia você tá num nível de normalidade, outro dia alguma coisa fez uma alteração legislativa, ou até um ato normativo, ou seja, o que for, que vai soterra seu escritório, porque todo mundo precisa se movimentar. Então, sim, Rodrigo, eu acho que a
reforma tributária ela acaba virando uma página em branco, porque o nosso sistema tributário vai mudar integralmente. E acho que é uma boa oportunidade, mas o direito tributário, ele é muito desafiador. Ele é um direito que você tem que estar atualizado da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Certamente. Você tem que entender que o cenário econômico, ele influencia grandemente, não só na estrutura tributária, como no comportamento das empresas e do cidadão em relação aos tributos. Então, acho que é um bom oceano azul, mas É desafiador pra desafiador. caramba. Pra caramba, né, Samir? Totalmente. Eu, inclusive, se eu tivesse a oportunidade de estar fazendo a faculdade agora, eu acho uma habilidade técnica altamente impactante e útil você se aprofundar no tributário. E é uma das áreas que mais Remunera demanda bem. inicialmente uma multidisciplinaridade. Paga muito bem. Mas é uma área que mais demanda de multidisciplinaridade logo no piso da formação, né? Você tem um ponto que é muito importante, inclusive meu professor e hoje amigo, o professor Bruno Cury, e hoje atualmente no Jurídico da Claro e grande professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do FRJ. Não sei se ele... Não, ele não veio aqui. E ele precisa vir aqui. Eu acho que vocês vão adorar ouvi-lo. Vamos pra cima. Maravilhoso. O Bruno, ele falava muito isso. Quando você entra e começa a estudar o direito tributário, você começa a compreender mais a dinâmica da sociedade. Isso aí. Mas, ao mesmo tempo, quando você entra no mercado de trabalho, tem um cuidado muito grande para você não seguir uma carreira altamente técnica. Porque é muito difícil quem entra na área tributária sair dela depois. Mesma coisa trabalhista. Então, se você quer, de repente, um perfil mais generalista para chegar num cargo de alta direção, você tem que ter muito cuidado ali com a tua carreira, né? Observando ali o contexto que você vai percorrer, seja em Y, seja, enfim, nas mais variadas formas de condução da trajetória profissional, a ser uma pessoa altamente técnica. Eu acho que é importante todos nós termos uma área de formação dentro do direito, mas também saber dosar. Eu, por exemplo, meus últimos 11 anos no mundo jurídico foi muito formado dentro da estrutura de contratos. As áreas de inovação, de disrupção, de eficiência, os cases que eu tenho, eles sempre foram cases adicionais à minha trajetória de carreira dentro de uma gerência de contratos, dentro de uma gerência de projetos. E, portanto, eu fui atrás de um curso técnico que me capacitasse, me especializei em direito regulatório, o que eu acho que é muito importante para as pessoas hoje em dia olharem para a regulação não como uma barreira, mas como uma oportunidade. A gente estava falando aqui sobre barreira e oportunidade, né? Olha quanta coisa está sendo regulada aí agora que faz sentido para você se especializar. Temos BETs, temos certamente daqui a alguns anos a cannabis também, né? Hoje já olhamos de uma forma diferente para a parte medicinal. Tem a questão do saneamento básico também, que acabou de receber um marco regulatório nesse momento. Então, assim, a gente tem tanta oportunidade de negócio que olha para o tributário, como o Rodrigo comentou, olha para o direito regulatório, que eu acho que é uma super área de oportunidade de desenvolvimento de carreira. Exatamente. Pensando Perfeito. no futuro, a gente vai... Vamos ver se a gente traz alguém especialista para dar esse cenário dos próximos anos. Claro que você já trouxe essa visão, mas de repente uma pessoa que bater essa bola com você, como você já tá dentro desse trâmite... Olha, gente... Eu tô doido para assistir já. E você tá falando da reforma especificamente, né? Da reforma, exatamente. Nossa, e do ambiente de gente, negócios e da formação de novos advogados, enfim, isso tudo aí. Eu infelizmente... A gente poderia trazer, sabe o quê? Um CFO. Boa. Que é o Isso aí é cara que interessante. tá ali, ó, na veia. Inclusive, em verdade. muitas empresas, a parte de tax, a parte do tributário, ela fica embaixo do CFO. Porque, às vezes, ela fica junto ali com o setor financeiro, contábil da empresa, enfim. É um assunto muito bom, gente. Muito bom pra gente ficar atento. E tem a reforma da renda, que aí pode bater na gente também. Então já saímos aqui com um gancho para um próximo episódio. Isso é maravilhoso. Natália, Quando não, né, Rodrigo? Infelizmente o nosso tempo aqui está acabando. Mas não falou a frase do livro, hein? Falei. Falou? Não, é que ele falou uma palavra. Você felizardo. contrariou a lógica verdade. dele. No Instagram, pô. felizardo. Falou, é isso mesmo. Isso para provar que vocês ficaram até o final, coloca aqui, você do Spotify, coloca frase do livro. Que aí a gente vai ver que você ouviu até o final. Beleza? Então pronto. Então, ó, se você ficou até o final e você falou a frase do livro, o pessoal do Manda vai enviar um pro Felizardo ou pra Felizardo e eu envio o outro. Boa. Isso aqui é Gostei, convidado né? generoso, hein, gente? Gostei. Dois.
Fechadíssimo, então. Mais algo a adicionar, Nath? Não, assim, sempre saio maior dessa mesa do Manda. Quando tô com o Paulo Samico, saio maior ainda. Acho que a gente tinha muita coisa pra falar que a gente não falou. A gente não falou sobre legal operations, a gente não falou sobre a utilização de dados nas lideranças jurídicas, mas acho que aí fica o papo foi muito pra bom. Quinta, né? Vai ter jeito, vai ter que ter o quinto. Pô, foi maravilhoso. Muito obrigado pela tua participação, meu irmão, de verdade. É sempre bom demais estar sentado aqui, não só com um cara que, porra, tá tão engajado em desenvolver nosso mercado como nós estamos, mas também com um amigo. Poxa, eu é que agradeço. São 4 episódios que eu digo com muito orgulho, com muita honra de ter participado. Eu já coleciono mais de 130 como ouvinte, divulgo sempre. E se fosse possível, eu queria deixar um recado final de uma citação também. Eu sou uma pessoa que adora citação. Mas então, isso assim, é bom. cara, eu adoro repercutir frases que me tocam essencialmente e que talvez possam tocar outras pessoas. E essa é de uma pessoa nada conhecida chamada Vincent Van Gogh. Só isso. Ele chega e fala: o que seria da vida se a gente não tivesse a coragem de tentar algo novo? Olha que interessante, que impactante isso. Então aproveita que aqui pra nós brasileiros o ano está, entre aspas, começando agora. Estamos aí em vias de superar essa onda maravilhosa que é o carnaval. Então começa algo novo, tenha coragem. Se você tá em escritório, pensa nessa abordagem que a gente falou, diferenciada de trazer cliente. Se você tá em empresa, emplaca um projeto, tira esse friozinho da barriga de tentar fazer diferente, vender o teu time como um diferencial competitivo para a organização. E óbvio, você tem que ter a coragem sempre necessária de toda semana de ouvir o Manda pro Jurídico. Porque aqui você sempre aprende se divertindo. Rapaziada, e ele fala que eu sou bom de marketing, né? Poxa depois vida. dessa, mais um episódio entregue aqui do Manda pro Jurídico. Muito obrigado por terem ouvido até o fim. E para qualquer outra dúvida, eu tenho certeza que vocês já sabem. Manda pro Jurídico, valeu? Um grande abraço e até semana que vem.